Nihil, Deus do vazio. Gostei dessa imagem, viu? Nihil, o deus do vazio. E o deus do vazio, mas também um deus do vazio caótico. Porque ele parte do princípio muito comum nos mitos criadores, que é o que a gente falou, já repetiu algumas vezes hoje, que é, a divindade estava ali, não tinha nada a fazer, criou a matéria. Eles estavam ali fazendo nada no meio do caos primordial e criou o primeiro planeta. Ou era uma vaca que estava ali e começou a mamar no sal. E aí tudo gera a partir de alguma coisa. Tudo estava no nada e passa a criar. E aí o universo, o mundo, o cenário vai sendo criado e você vai tirando daquele que já estava ali antes, que era o vazio, o nada, o caos. Ele vai perdendo espaço, mas ele estava ali desde o princípio, só você não viu. E então o Nihil, ele parte do princípio da entropia. E aí eu pensei nele mais na questão da física mesmo, porque tudo tende ao caos. Tudo que é criado, ordenado e feito de maneira ordeira por alguma divindade, alguma coisa assim, no final vai tender ao caos, vai tender à destruição, vai tender ao vazio. Então tudo volta a Nihil. Por isso, ele, de certa forma, é tão poderoso quanto qualquer deus primordial que exista no seu universo. Inclusive, eu não fiz ele específico de nenhum tipo de universo, ele pode ser usado tanto em cenários modernos, tipo vampiro, mago, etc., Call of Cthulhu, principalmente, quanto em cenários de fantasia, que cabe perfeitamente ter esse tipo de deus mais sombrio, por assim dizer. Então, tudo volta a Nihil, e ele não é necessariamente um deus consciente, porque ele também sempre existiu e sempre existirá, porque ele é a forma original de tudo. O caos é a forma original de tudo. Então, ele sempre vai existir, mesmo que ninguém o adore, mesmo que ninguém saiba da existência dele, e muitas vezes as pessoas não sabem. Os escritos, os conhecimentos a respeito dele são muito, muito, muito escassos. Só estudos muito, muito avançados de catedráticos, feiticeiros e maluco da ponte que conseguiu descobrir a existência de Nihil ou vislumbrar a existência dele, conseguiu pensar em que isso tudo que eu falei, tipo assim, mas peraí, se tudo gera ordem, vem de ordem, vai pra ordem, se eu deixo minha casa uma semana sem arrumar, ela vira o caos. Então, a tendência principal do mundo é ao caos. E a partir disso, muitas vezes, principalmente entre os loucos, moribundos e nihilistas, né? Que é, inclusive, o nome dos cultistas de Nihil, tendem a tentar invocá-lo para acabar com tudo. Eles já são nihilistas mesmo, eles querem o fim, eles querem acabar, eles querem que tudo volte à forma original do que era, a forma do nada, do caos. Então eles tentam invocar Nihil para destruir o universo, destruir o mundo. E eles juntos, porque eles querem estar junto a Nihil, querem estar junto a toda a sopa cósmica primordial. Então, muitas vezes esses cultos, esses rituais, comem parte da realidade do local onde ela teve sucesso. Então se junta ali num ritual que obteve sucesso na invocação de Nihil, você pode gerar ali no seu cenário uma área de instabilidade, de uma área de como se fosse um buraco negro, alguma coisa ali que é puramente caótico, puramente destrutivo, puramente destruidor. Desorganizado, né? Antinatural, vamos falar assim. E aí é engraçado porque quando eu tava pensando até no alinhamento dele, ele deveria ser caótico, mas o caótico, na verdade, é o natural, né? É o que eu tava acabando de falar. Tudo tende ao caos e à desordem. Então, na verdade, ele que é o natural. O resto é antinatural. Então, os filósofos nihilistas têm esse pensamento muito trocado de que, não, na verdade, tudo que a gente vive hoje aqui é errado. O certo é estar de volta lá na sopa primordial de caos e de unidade. E só assim a gente pode ser um com o universo novamente. Então, é um conceito divino, às vezes até um pouco abstrato,
mas que tem uma maneira de explorar ali, e obviamente bem Lovecraftiano, né? Porque nunca neguei minhas inspirações. Então tem esse conceito assim mais abstrato, mais bizarro, mais caótico, mais Elder God, né? Pode ser usado também como um patrono de um deus como um deus antigo, né? Como um grande antigo, de um warlock, alguma coisa assim. E aí, a partir daí, você pode aumentar o lore dele, a função dele e a execução dele em cada cenário que você for aplicar. E o bom é que se você pensar nas divindades, principalmente nas divindades mais antigas, que elas eram muito humanizadas, né? Vamos falar assim. Qual que era a diferença de um deus para os outros? Era o poder? Não, era imortalidade. Então uma divindade era divindade porque ela não poderia ser morta. É por isso que ele era um deus. Ah, mas ele faz isso, faz aquilo. Ok, mas não era a maior característica. Se você pensar no Rio aí, ele é aquele que existiu antes, existe durante e sempre existirá. Ou seja, ele seria a coisa mais poderosa que pode existir. E esse conceito eu acho muito, muito massa. Eu gosto muito do conceito da divindade abstrata. Eu acho que esse é um conceito muito interessante. Ela existe, né? E ela existe, e ela abre espaço para isso que acontece, assim, essa criação do culto, né? Tipo assim, o culto que interpreta a divindade, ou que eles consideram ser a vontade da divindade, sem que a divindade esteja orientando. A divindade tá lá, ela só existe. E às vezes ela nem sabe, tipo, não, tem os cultistas aqui que descobriram que eu existo e tal, não sei o quê. Foda-se, meu irmão. Tipo, ninguém, não tem como ser mais niilista do que o vazio, né? Então, assim, tipo, existem os cultistas. Foda-se. Eles querem acabar com tudo antes. Foda-se. Mas não faz diferença na minha vida. Tipo assim, eu sou uma divindade que esteve sempre e vou estar sempre, o conceito de tempo é abstrato, é irrelevante. Se eu sempre estive e sempre estarei, não faz diferença o tempo. Não faz diferença eles acabarem antes do que eu quero, entendeu? Então, assim, isso abre espaço para você fazer o culto niilista do jeito que você quiser. Os caras querem acabar com o mundo antes porque não faz sentido você prorrogar o inevitável. Ok, então você tem um perfil de gente que é dessa maneira. Não, eles querem fazer porque eles querem alimentar o conceito. Então, o fato de você ser abstrato abre talvez ainda mais espaço para a interpretação do que é a vontade do Deus. E isso tem um impacto no mundo muito maior, né? O bom disso daí é o seguinte, você pensa, mas como que um cultista vai ficar pensando em destruir tudo que existe? Bom, vou te explicar agora. Otávio, anota aí. Sei que você está assistindo. Essa divindade, ela tá lá. Ela existe. E aí, de acordo com o que Jesus falou, não na Bíblia, tá? O Jesus aqui, o Baal. O nosso Jesus. Nosso Jesus. De acordo com o que Baal falou, a ordem natural é nihil. Tudo aquilo que existe é antinatural. Então você pega um cara que ele já tá fanatizado. Tudo na vida dele não deu certo. Tudo que ele tenta dá errado. Ele é um lascado. E ele começa a acreditar e entrar nessa noia fanatizada que o caos primordial é o certo. Aí ele vai pensar assim, cara, tá aí. Isso aqui é uma merda do jeito que é, porque não é o que o Nihil tava querendo. Se fosse igual o Nihil tava querendo, eu tava aqui de boa. Não tava nesse sofrimento todo antinatural. A natureza do homem não é sofrer. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos acabar com essa parada toda aqui, que a gente volta pro Nihil e vai ficar felizão lá vivendo do jeito que a gente tinha que viver. E é por isso que surgem essas pessoas que querem destruir o universo. E você não entende como uma pessoa quer destruir o universo. Na verdade, ele quer destruir o próprio sofrimento que fica inflamando seu coração e amordaçando e torturando sua alma. Essa comentário do Marcelo sobre Nihil existe, independente do que as pessoas pensam, me lembrou até do próprio poema de Lovecraft, que eu li há muito tempo atrás, que ele fala: por que lamentar os grilhões microcósmicos que o espírito irritam e a mente consomem, quando aléns cativantes cintilam entre as nuvens, zombando radiantes da pequenez do homem? Ou seja, existem coisas muito maiores no além e não estão nem aí pra você.
Thank you.